Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão falando e esse aqui é mais uma aula aqui do nosso curso de HTML, CSS e JavaScript na prática. Na aula passada nós vimos o conceito de CSS e como aplicar ali de forma inline, né? E agora nós vamos para esse próximo vídeo que é como nós vamos aplicar o CSS de forma interna, tá? Então vamos para a prática. Então esse site é o que nós fizemos até então. Beleza? Tem um Olá Mundo aqui com as tags e tal, e esse é o nosso código. Nós já aplicamos o CSS aqui inline, que é o CSS através do atributo style, nas próprias tags, né? A gente viu que é possível. Internamente, como é que a gente pode aplicar um CSS? Nós podemos vir aqui na tag, dentro da tag head do nosso cabeçalho do HTML, e usar a tag style. E dentro dessa tag style, a gente pode aplicar o CSS que eu quero que funcione na nossa página, tá? Então aqui dentro, quando eu vou botar um CSS interno, isso aqui é como a gente classifica como sendo um CSS interno, né? Como é que eu faço daí, por exemplo, para botar uma propriedade que vai atribuir em alguma tag, tá? Nós temos algumas formas para atribuir as propriedades que a gente vai escrever aqui nas tags, tá? Isso aqui a gente chama de CSS selectors, né? Ou a seleção do CSS, que são as formas de, através do CSS numa declaração interna, como eu posso aplicar em determinada tag. Vamos começar pela mais simples. Eu posso, por exemplo, declarar um CSS aqui para a tag H1, por exemplo. Basta eu botar o nome da tag, abrir e fechar a chave e começar a colocar as propriedades do CSS aqui dentro, tá? Não se preocupe com as propriedades, né? Porque são muitas e nós também não vamos decorar. Isso aí é a prática que vocês vão ter, que vocês vão pegando quais propriedades pode estar utilizando. É muito importante entender como aplicar o CSS. Depois de aplicado, vocês vão pesquisando e vão vendo o que pode mudar de característica. Apesar que nos próximos vídeos a gente vai ver mais um pouco, tá? Então vamos supor que para toda tag H1 que tem no meu HTML, eu quero que a cor seja, por exemplo, amarelo, tá? Então o que vai acontecer? Como eu declarei um CSS interno aqui, através da tag style no meu cabeçalho, ele vai ver toda vez que tiver a tag H1 no meu documento, ele vai aplicar a cor amarelo. Então ele vai passar aqui, ó, vai ler a linha 13, 14, 15, opa, aqui tem um H1. Então ele vai pegar e vai aplicar a cor amarela. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Eu vou salvar esse cara aqui e vou abrir o browser aqui para a gente ver. Se eu for atualizar, ó, reparem que aqui ele já alterou, né, para a cor amarela, que for a cor que eu defini lá no CSS interno. Professor, então vamos supor que eu colocasse um color aqui no inline, como é que ficaria? O que vocês acham que vai aparecer? Vai aparecer o amarelo ou vai aparecer o vermelho? Tá? Vamos ver o resultado aqui, qual que vai aparecer. Olha só o que acontece. O que aparece agora é o vermelho. Por que é o vermelho? Isso eu até expliquei no último vídeo, né? Que o CSS vai aplicando por ordem de renderização, né? Então ele primeiro leu a linha 8, depois ele leu a linha 15. Se tem uma propriedade, né, mais num tipo de aplicação de CSS mais específica, ele sobrescreve anterior. Então, como ele vai ser lido por último aqui no inline, no browser, ele acaba que ele sobrescreve o amarelo. Tá? Então isso eu até expliquei no último vídeo, né, que o CSS inline é o que tem mais prioridade, porque ele é o último a ser lido e, consequentemente, aquela propriedade vai ser aplicada. Tá? Mas nosso objetivo na aula de hoje é continuar aqui com o CSS interno. Tá? Beleza, professor, mas vamos supor que tem determinada tag, eu quero aplicar o amarelo, mas tem determinada tag que eu não necessito criar, eu não quero botar amarelo, eu quero botar, por exemplo, a cor laranja. Como é que a gente pode fazer? Aqui na seleção do CSS, né, no CSS Selectors, nós temos também as classes. Como é que eu crio uma classe CSS? Eu ponho ponto e eu ponho o nome de uma classe. Então, posso botar aqui cor, título 2, por exemplo. E aqui eu posso botar uma propriedade, vou botar a cor laranja aqui para esse cara, por exemplo. E essa classe eu posso utilizar em qualquer uma das tags
do meu código, desde que eu defina que ela vai carregar essa classe cor título 2. Então vamos supor aqui, ó, no meu H2 eu posso chamar o atributo class e aqui dentro eu ponho o nome da classe que eu criei no meu CSS interno. Então eu vou botar cor título 2. Aqui tem uma diferença. Reparem que o nome da classe que eu defino aqui no atributo class é sem o ponto, ó. Ele não tem o ponto aqui, ó. E aqui, para eu botar o nome do CSS, eu acabo usando ponto. Então tem essa pequena diferença. Vamos ver o resultado? Vou salvar esse cara aqui e vou abrir o HTML. Repara então aqui voltou para amarelo, né? Porque eu tirei aquele CSS inline. E o meu H2, ele acabou jogando laranja, que foi a propriedade que eu joguei aqui para a gente fazer os testes, tá? Uma outra forma de a gente usar aqui a seleção de CSS é através dos IDs. Vamos supor que, por exemplo, o meu parágrafo aqui, ó, ele tem um atributo que é o atributo ID. E nesse atributo, ele simplesmente tem um nome aqui de parágrafo. Então essa tag possui ID, né, de nome parágrafo. Tem como aqui no CSS interno eu criar um bloco de propriedades para carregar quando eu tenho determinado ID carregado. Basta eu fazer o seguinte, eu posso usar o jogo da velha, né, que é o sharp aqui, eu posso usar o jogo da velha, parágrafo, e botar determinada propriedade. Vou botar aqui a cor vermelha, só para a gente fazer a nossa exemplificação. Então, quando eu salvo e eu renderizo a minha página novamente, reparem que meu parágrafo começou a ficar em vermelho, tá? Então, sobre o CSS, né? Quando a gente fala CSS inline, a gente põe no atributo na tag. Quando eu falo CSS interno, eu vou aqui no cabeçalho da minha página e crio uma tag style que aqui dentro vão ter classes de CSS. Essas classes podem definir propriedades direto para uma tag, ou para uma classe, ou para um ID. Tá, pessoal? Então, esta é a forma de a gente trabalhar com o CSS internamente e trabalhando também esses 3 tipos de seletores, né, que são os mais utilizados. Tá? Existem outros tipos mais específicos, mas também e outros exemplos ali que eu vou acabar passando no próximo vídeo de CSS externo, tá bom, pessoal? Então, na aula de hoje, CSS interno seria isso. Qualquer dúvida, deixa aí aqui no comentário. E até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.